Motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, mais uma vez, em nossa casa, para trazer a palavra de Deus aos vossos corações. Peço a Deus que esta palavra venha falar ao vosso coração, e que Deus venha abençoar cada um de vocês aqui. Peço a vocês que abram no livro de Números, capítulo de número 22, vamos ler do verso 21 ao 27. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer ao pastor Marcos pela confiança que nos foi dado, também ao nosso irmão Jonathan, ao nosso irmão Melete, que Deus abençoe as vossas vidas. Em fevereiro, quando me foi feito o convite, eu pedi a Deus que falasse ao meu coração a palavra que Ele quisesse transmitir, primeiramente a mim e depois à igreja. E Deus me trouxe ao coração esta palavra. Então, desde fevereiro, essa palavra está queimando ao meu coração. E eu espero que ela venha falar aos irmãos. Amém? Quem encontrou, diga amém. Números capítulo 22, do verso 21 ao 27, diz assim: Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta, e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada em sua mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor se pôs numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um lado e de uma parede do outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com um cajado. Curva a sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade. Eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor me use mais uma vez aqui, Senhor, neste altar. Eu te agradeço, Pai, por mais esta oportunidade. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez e há de fazer em nossas vidas. Assim, Pai, eu te peço e te agradeço, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Queridos, essa é uma palavra que eu confesso aos irmãos que faz muito tempo que eu não a ouço a ser transmitida ou falada nos altares de nossa igreja, porque parece ser algo impossível ou uma loucura aos nossos olhos, o que vamos relatar aqui nesta noite, o que está escrito neste capítulo, aonde uma mula falou com um homem. Aos nossos olhos pode parecer algo impossível, mas não é. Ora, se no jardim do Éden uma serpente falava com Adão e com Eva, e neste caso aqui nós vamos ver o porquê que essa mula falou a este homem, que nós vamos trabalhar em cima dele para entendermos e sairmos daqui dessa noite com a seguinte conclusão: que nós abramos os nossos olhos para ver o anjo do Senhor, que muitas das vezes estamos com os olhos abertos, mas ao mesmo tempo fechados, por não conseguir enxergar aquilo que Deus está mostrando escancaradamente. Vamos à leitura. A leitura está entre Números capítulo 22 e o capítulo 24. Você permaneça com a sua Bíblia aberta, pois vamos transcrever em alguns versículos. No capítulo 22 fala sobre um homem chamado Balaque. Quem era Balaque? Balaque, ele era filho de Zippor, ele foi rei dos Moabitas.
E quem foi os moabitas ou Moabe? Moabe, ele era filho de Ló, sobrinho de Abraão, que teve com a sua filha mais velha, nascido de uma relação incestuosa. E quem era Balaão? Balaão, ele foi um profeta, adivinho da Mesopotâmia, filho de Beor, que ele era de Petor. Petor era uma cidade onde tinham muitos adivinhos. Israel, todos nós conhecemos. Temos 3 personagens aqui. Temos um rei, temos um profeta que é mais um encantador ou um adivinho, e temos o povo de Deus. E temos um animal, uma jumenta. Vamos entender agora. Israel, antes de chegar à terra dos moabitas, como está descrito no capítulo 22, Israel havia vencido as guerras nos territórios de Arade, o cananeu, terra dos amorreus e as terras de Bazã. Israel vinha vencendo, saindo do Egito, e vencendo e conquistando essas terras. Quando eles chegam nas mediações de Moabe, o rei que ali está, o Balaque, ele se assusta ao ver aquele povo se aproximando de sua terra. E ele se desespera e fala assim: olha, daqui a pouco este povo vai varrer a minha terra. Se Deus está usando da vida deles, eles vão tomar a minha terra aqui, que aqui eu estou. O que eu vou fazer agora? Veja que Balaque, ele era um homem, vamos dizer assim, esperto. Porque ele entendeu o seguinte: pela guerra eu não vou vencer este povo. Por que eu não vou vencer este povo? Porque já foram 3 terras tomadas. E eu sei que o Deus que está com este povo é um Deus forte. Ora, então como que eu vou deter este povo? Não vai ser pela mão, não. Vai ser pelo mundo espiritual. Olha aí. Olha que Balaque pensou: se eu não vou vencer pelas mãos, vou vencer pelo mundo espiritual. Vou chamar um profeta, para que amaldiçoe este povo que aqui está, para que não tome a minha terra. Olha que situação. Então sabe o que Balaque fez? Vê no capítulo 22 de Números, o versos 6 e 7. Leia comigo. Verso 5 do capítulo 22. Balaque enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está fronte a mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-te este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Olha só, Balaque pensa que um profeta, através de uma profecia, pode parar o povo de Deus. O que vivemos nos dias de hoje, e como está escrito na palavra, que existiriam o quê? Falsos o que, igreja? Pois é, falsos profetas. Ora, Balaque fala assim: tem um conhecido chamado Balaão, que ele conhece desta palavra, conhece esse Deus, então eu vou chamar ele, eu vou enviar uns irmãos ali para ele, com dinheiro, para que ele possa vir até a mim. Irmãos, muitas das vezes nos dias de hoje, existem homens aí fora, achando que podem comprar, através de dinheiros, de valores, algum servo de Deus. Ele pode até conseguir, mas a ordem que vem lá de cima, ela não muda. E eu vou falar porque a ordem que vem lá de cima não muda, o que vai acontecer com Balaão. Esses homens chegam a Balaão e falam assim: escuta, Balaque quer que você vá lá e amaldiçoa um povo que está vindo do Egito.
eles estão tomando toda a terra, então ele pediu que nós viéssemos te buscar. Balaão fala o seguinte: então faça o seguinte, durma aqui em casa, que eu vou orar a Deus e ver o que ele responde. Isso tudo está no capítulo 22. Eu estou correndo para dar tempo de falar tudo aquilo que Deus mandou eu falar nessa noite. Então Deus chega a Balaão e fala assim: Balaão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é esses homens que estão contigo? Ora, ele é Deus. Ele sabe quem são aqueles homens. Só que Deus queria ouvir da boca de Balaão o que aqueles homens estavam fazendo na casa dele. Então Balaão fala assim: Deus, estes homens vieram me procurar, pedindo que eu amaldiçoasse um povo que está tomando conta das terras e que eu os amaldiçoasse. Deus falou para Balaão o seguinte: Balaão, diga a estes que aí estão, que o povo que lá está é um povo abençoado, e que sobre eles não há maldição nenhuma. Igor, você pode aumentar um pouquinho meu microfone, por favor? Então, aqueles homens saem da terra, e chega Balaque e fala assim: o profeta que você mandou buscar, ele não quer vir não. Ele não quer vir porque ele falou que esse povo é abençoado e que Deus falou para ele, está falado, ele não pode mudar. Balaque fala assim: é mesmo? Então peraí. Balaque sabe o que ele fez, irmãos? Pegou os homens mais honrosos daquela terra. Ele pegou os homens mais honrosos que haviam naquela terra com ele e mandou voltar na casa de Balaão. E com muita honraria. É como se alguém chegasse na sua casa, irmão, com uma Mercedes. Um homem muito bem arrumado. Vamos colocar aqui um exemplo, como se fosse um deputado, um senador, algo que tinha honraria. Chegou na porta da tua casa o seguinte: estão pedindo para que você vá lá. Olha que coisa linda. Nossa, vieram na minha casa com honrarias. Sabe o que Balaão fez? Durma aqui em casa que eu vou ver com Deus o que ele fala mais. Primeiro erro de Balaão: achar que Deus muda de ideia por conta do dinheiro. Achar que Deus muda de ideia aquilo que ele já falou que não é para fazer por conta de honrarias ou de quem ali está. Achar que aqueles que têm maior poder aquisitivo pode mudar aquilo que Deus já falou que é não. E eu já falo ao teu coração, irmão, se Deus falou sim ou não, é sim ou não e acabou. Não existe o meio termo. Não adianta buscar profetas, não adianta buscar outros lugares para ir, que você pode ir em qualquer lugar. A palavra vai ser a mesma, porque Deus, ele não muda. Então Balaão falou: fica aqui. E aí Balaão chega para Deus e fala assim: Deus, os homens vieram aqui com honrarias, o que eu falo? Vamos lá. Verso 18 e 20 do capítulo 22. Verso 18. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vierem a chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. E aí entra onde nós lemos. Então Balaão levantou-se pela manhã, abordou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se. Ora, Deus falou o seguinte: se você quer ir, Balaão, vá. Mas sabe o que Deus estava falando no coração de Balaão, na verdade? Não vai não. Eu já falei para você que não é para amaldiçoar um povo. E você está insistindo em ir a algum lugar que eu já falei que não. Mas já que tu insistes, vá. Só que a ira do Senhor se levantou. Ué, irmão Wesley, como assim?
Se Deus falou que ele podia ir, Deus falou lá atrás que não era para ele amaldiçoar, era para Balaão ficar quietinho no lugar dele. Mas por conta das honrarias que ele viu, ele decidiu, deixa eu ver se o Senhor quer. Muitas das vezes a gente insiste em coisas que Deus já falou que é não para você, meu irmão. E Deus fala o seguinte, você está insistindo tanto? Então vá. Porque eu vou te mostrar que a minha palavra, ela permanece íntegra e ela não muda. Queres ir? Então vá. Mas se você for, a minha ira irá se acender sobre você. E foi o que aconteceu. Ele abordou a jumentinha dele, a coitada da jumenta. Colocou 2 servos com ele, olha só, além de ele ir, ainda levou outros 2 com ele. E quando ele estava indo ao caminho, o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Deus se colocou na frente como inimigo dele. Deus envia anjo inimigo? Envia. Para te fazer parar da decisão que você tomou. Mas Balaão estava tão cego por conta do dinheiro que iria receber. Ele falou, eu vou. Deus é comigo, Deus fala comigo, Ele fala comigo. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Deus está usando muitos profetas, pastores, seja o que for, que no final Ele vai mandar para o inferno. E eu vou repetir. Deus está usando homens aí fora, os quais Ele mesmo vai mandar no inferno no final. Ora, está escrito isso lá em Mateus. Senhor, eu preguei em teu nome, fiz maravilhas, eu curei. Diz o Senhor, eu não te conheço. Olha o que acontece. Viu, pois, a jumenta, no verso 23 do capítulo 22. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho, com a espada desembainhada em mão. O anjo do Senhor se pôs na frente dele. Ele estava tão cego, um homem que ouvia Deus falar, que o que saía da boca dele acontecia, só que ele não viu o anjo do Senhor. Mas a jumenta viu. O que a jumenta fez? Vixe, eu vou aqui cogitar ou pensar em meu pensamento, se vocês me permitirem, que a jumenta pensou, vixe, tem um homem de branco ali, com uma espada, ele vai me matar, eu vou para cá. E o homem em cima da jumenta falou assim, para onde tu está indo? Para onde você vai? E a palavra diz que ele espancou a jumenta. Muitas das vezes, irmãos, Deus está falando com você, está usando a vida de alguém e você está espancando essa pessoa. Por achar que a tua decisão está correta. Mas muitas das vezes você não está vendo o anjo do Senhor. Mas Ele está vendo. Se tu continuares neste caminho, tu vais morrer. A jumenta saiu. Olha só, ela foi para o campo. E no campo ela estava. Mas o anjo do Senhor se pôs em uma vereda entre as vinhas, e havendo uma parede de um lado e do outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão. Olha aí. Machucou. Já te mostrei lá em cima o anjo, você não obedeceu. Aqui embaixo, está te machucando. Sabe o que Balaão fez? Vou espancá-la de novo. Não é esse caminho que eu quero que ela vá? Imagina ele falando só, literalmente, o jumento. Você não está vendo que você está indo para o lugar errado? É por aqui. A jumenta pensando, olha o anjo do Senhor ali, vai te matar. Olha o anjo do Senhor ali por inimigo, você não está vendo? Não consegues enxergar isto? Continua andando. Verso 26, então o anjo do Senhor passou-se mais adiante e pôs-se no lugar, o que, irmão? Estreito, aí entra no estreito. Vamos ver se agora, se no estreito ele toma a decisão certa.
Vamos ver se no estreito que eu colocar ele vai trocar de atitude que ele está. No estreito, irmão, o que é? É isso aqui, ó. Está estreito, não passa nada. O anjo do Senhor está lá. A jumenta está aqui, ele em cima da jumenta. A jumenta fala assim: eu não tenho nem para onde ir agora. Nem para a direita e nem para a esquerda. O que eu vou fazer? Vou sentar. A jumenta sentou. Sentou em cima de Balão. Balão espancou de novo. O que você está fazendo sentada? É aí que você tem que prestar atenção. Que Deus abre a boca da mula. O que isso quer dizer? Não é que Deus toma a mula. Deus faz com que Balaão entenda a linguagem do animal. E que o animal pensa ou fala, ele entenda. Olha o que a jumenta falou. Vamos lá. Verso 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim. Tomara que tivesse uma espada na mão, porque agora mesmo eu te mataria. Sabe o que ele está falando aqui, irmão? Se eu tivesse uma arma eu te matava. De tanto que você está insistindo em não ir naquilo que eu estou mandando você fazer. Olha que a jumenta falou para ele: escuta, alguma vez eu fiz isso contigo? Alguma vez eu não deixei de ir em algum lugar que você mandou eu ir? Olha ali na frente. Olha o que a mula falou. E a jumenta disse a Balaão, verso 30: porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que foi até hoje? Costumei alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Balaão estava tão interessado no bolso que nem prestou atenção que estava conversando com a jumenta. Irmão, deixa eu falar. Você está tão cego que você conversa com qualquer um. E entenda aqui, não estou chamando os outros de jumento, não. Estou te falando o seguinte, que muitas das vezes Deus está querendo falar contigo, só que você fala com qualquer um aí fora. Só que muitas vezes Deus usa ele lá fora mesmo para te mostrar: escuta, está errado esse teu caminho aí. Se tu continuares, é morte para você. Olha o que ela fala. No verso 31, na verdade: então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se à sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta. Eis que eu saí para teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu já 3 vezes e se desviou diante de mim. Se ela não se desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e ela deixaria com vida. Ó Deus falando o seguinte: o jumento viu, mas você não ameaçou ela. Na verdade eu que estou falando contigo. Se não fosse ela te desviando, eu tinha te matado. Às vezes eu estou usando de uma pessoa contigo para te desviar do caminho, para te tirar da morte, irmão. E você insiste num caminho que está errado. Irmão, eu queria muito trazer uma palavra de bênção para você hoje. Queria muito. Mas eu prefiro trazer uma palavra que Deus trouxe ao meu coração para falar a vocês: abram os teus olhos e vejam o anjo do Senhor, antes que aconteça algo pior. Abram os teus olhos. Ok. No verso 36 ao 41, sabe o que aconteceu? Balaão viu a jumenta, o anjo viu. O que ele fez, irmão? Ele voltou? Não, ele continuou. Olha que lindo. Viu o anjo, passou por tudo, espancou a jumenta falou com ele. Deus apareceu com um anjo na frente dele, falou com ele. Ele continuou? Continuou. E chegou até Balaque. E chegando lá em Balaque deu um abraço nele. Oh, que bênção que você está aqui. O profeta. Aquele que ouve a voz do Senhor. Aquele que Deus usa. Aquele que Deus fala ao seu coração. Faz o seguinte:
dorme aqui. Sabe o que Balaque fez, irmão? Um churrasco. Olha que coisa linda. Está escrito na Bíblia lá. Queimou carneiro, boi, o que foi? E mandou de churrasco para ele, para agradecer por ele estar lá. Cuidados com o churrasco que vocês vão, irmão. Às vezes tu está indo contra o Senhor e você está agradecendo pela carne que tu está comendo. É melhor você ter um ovo dentro de casa, obedecendo a voz de Cristo, do que comer uma carne que Deus vai amaldiçoar lá na frente. Agora vamos partir para a conclusão. Sabe o que aconteceu? Balaque falou o seguinte: vem cá, Balão, eu preciso que você amaldiçoe um povo que está aqui querendo tomar minha terra. Balão fala assim, é o seguinte, ó, como se colocando um que obedece a Deus. Não, o que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Ah, então tá bom. Tem muita gente que se porta, irmão, como servo de Cristo na tua frente, mas o coração dele está queimando é outra coisa. Não, o que Deus fala para eu fazer, eu faço e amém. Tem muitos púlpitos que estão sendo pregados palavras que Deus nem mandou falar. Mas tu vai lá e ouve, oh, que lindo. Abra os seus olhos, irmãos. Balaque levanta o primeiro altar, verso 1 do capítulo 23. Primeiro altar levantado, são 7 altares levantados. Levantou 7 altares. Cada um deles com 2 carneiros queimando. E aí Balaque fala assim, Balão, vai lá e vê se Deus fala contigo. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se Deus já falou lá no capítulo 22 que é não, aqui no 23 vai continuar sendo não. Olha o que Deus falou. Deus responde no verso 5 do capítulo 23. Olha lá o verso 5. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, torna para Balaque e fala assim, olha o que ele falou. E tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os seus príncipes dos Moabitas. Olha só, toda a nata reunida. Então alçou a sua parábola e disse, de Arame mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo, vem amaldiçoa Jacó e vem deteste Israel. Aí Balaão falou assim, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só entre as nações e não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como eu. Olha que palavra bonita de Balaão. Balaão falava bonito. Olha que coisa linda. Não, Deus mandou, não fala, não pode amaldiçoar, tá bom? Não pode? Mas como assim? Não, mas olha o que Balaque fez no verso 11. Então disse Balaque a Balaão, que me fizeste? Chamei aqui para você amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Parece que Balaão estava obedecendo. Só parece, irmão. Já falo mais uma vez, não era nem para ele estar lá, mas ele estava no meio de altares de outros deuses, pedindo que Deus falasse com ele, para ver se Deus mudava de ideia, conforme aquilo que ele estava achando que... E deixa eu falar, tem outros aí fora, que só porque Deus fala com ele, ele se acha alguma coisa, por achar que Deus vai mudar de opinião, porque ele tem intimidade com Deus, ou que acha que tem intimidade. Se Deus falou que é não, sim, sim, acabou. Mas ele continuou, olha que homem insistente. Que coisa linda, né? Olha só, Balaão é um homem insistente. Olha o verso 3 do capítulo 23, então Balaque lhe disse, rogo-te que venhas comigo a outro lugar. Vamos levantar outro altar? Vamos. Uai, vamos levantar outro altar então, vamos ver se Deus fala naquele lugar então. Vamos levantar outro templo, vamos levantar outro lugar. Vamos ver se Deus fala lá com a gente. Se no altar que Deus falou é não, aqui é não, ali é não, ali é não, lá é não, lá é não, lá é não, pode ser onde for, é não. Eu não amaldiçoo o povo que é abençoado.
Ele insistiu. Vamos levantar um segundo altar então? Então vamos lá. Segundo altar, verso 14. Assim tomou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares de novo. Olha, esse homem tinha dinheiro, viu? Jesus dos crentes. Um homem para ter dinheiro para levantar altar. E levantou. 7, de novo. E levantou, ofereceu. Homem rico, podia fazer qualquer coisa. Então vamos lá. Vamos ver o que Deus fala agora. Veja o que Deus falou ao coração de Balaão, para ele passar para o rei. Porque aqui Deus deu uma paulada em Balaão, mas ele falou como se fosse para Balaque. Não, eu estou falando para Balaão. Por isso que muitas vezes, irmão, a palavra que a gente ministra aqui em cima, bate na gente primeiro. E se a gente não for fiel àquilo que Deus passou, ai de nós. Olha o que Deus falou. Acompanha comigo. Capítulo 23, verso 19. Aí vem essa frase que todo mundo fala. Põe o verso 19, aqui ó. O que é essa frase, irmão, que vocês ouviram muitas vezes falar? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quantas vezes vocês não ouviram em altares ser ministrado isso aqui? Saiu na boca de quem, irmão? De Balaão. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele estava falando para Balaão? Você está mentindo para ele, mas eu não minto. Você está se arrependendo, mas eu não me arrependo. Porque aquilo que eu falei que é não e ponto final. O povo que é abençoado, abençoado será até onde eu quiser. Irmão, podem tentar amaldiçoar a tua vida, mas se Deus derramou a bênção sobre você, não se preocupe, a bênção está sobre a tua casa. Podem levantar altares que for, podem ser homens ricos que for, se Deus falou que é um povo abençoado e ponto final. Vamos continuar? Olha o que Deus falou. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria? Verso 20. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as de um unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Eis que o povo se levantará como leoa, e se exalçará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Olha, a profecia de Deus para o povo de Israel. Irmão, a palavra de bênção sobre a tua casa permanecerá. Podem levantar. Não irá contra você, porque o nosso Deus é muito mais poderoso que isso. Irmão, mas pode ser essas coisas, mas também pode ser pessoas de dentro da igreja amaldiçoando? Pode. Está aqui Balaão. Irmão, pode ser quem for. Se a bênção está sobre você, fique tranquilo. Apenas permaneça onde Deus mandou você ficar e acabou. Aí Balaão parou? Não, ele insistiu. Vamos lá. Homem insistente, eu falei. Terceiro altar que ele levantou no verso 29 do capítulo 23. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Vamos lá para outro lugar, irmão. Vamos para outra igreja. Vamos lá, vamos ver se Deus fala lá. Vamos ver se Deus fala no outro templo. Vamos ver se Deus fala no outro lugar. Vamos lá então. Como diz o Senhor, vai lá, pode ir. Eu vou continuar falando a mesma coisa. E olha só, Deus fala no verso 3 ao 9 do capítulo 24. Verso 3.
E alçou a sua parábola e disse: fala a Balaão, filho de Beor, e fala ao homem de olhos abertos. Fala que aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão de Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes mandarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus tirou do Egito, e as suas forças são como o do unicórnio. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, com as suas setas os atravessará. Olha aí. Falou de novo. Aí sabe que Balaque falou para ele? Falou assim: agora tu me irritou. Você perdeu a oportunidade. Eu vou transcrever para as palavras de hoje. Você perdeu a oportunidade, Balaão, de receber honraria, viu? Porque você não amaldiçoou um povo que eu pedi para você amaldiçoar. Sabe o que Balaque falou? Você perdeu a bênção. Olha que Balaque teve coragem de falar: você perdeu a bênção. Perdeu a bênção não, irmão. Foi um livramento. Cuidado com bênçãos que falam que é para a sua vida, que isso é maldição para ti. Aquilo que falsos profetas falam: não, isso é bênção, pode vir, vem para cá. Vai ser bênção. É maldição. Eu vou pedir a Deus aqui nessa noite: Pai, abra os olhos do teu povo. Pai, abra os olhos do teu povo. Pai, abra os olhos do teu povo para que eles vejam o anjo do Senhor. Para que eles não entram, ó Pai, em caminhos errados. Ou até mesmo iludidos por falsos profetas que estão lá fora. Vamos lá. No verso 25 do capítulo 24, ele mostra que ele ficou descontente com aquilo. Mas no fim, lá no verso 25 do capítulo 24, quando nós lemos, diz assim, ó: então Balaão levantou-se e foi-se e voltou ao seu lugar também Balaque foi pelo seu caminho. Olha que final bonito, né? Parece que Balaão foi para o seu caminho, Balaque foi para o seu e está tudo resolvido. Não. E agora eu vou te explicar porque Balaão era um falso profeta. Balaão foi morto a fio da espada pelo povo de Israel. Números capítulo 31, verso 8. Põe aqui, Igor, por favor. Números 31, verso 8. Diz assim a palavra: mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi, a Raquém, a Zur, a Ur, a Reba, 5 reis dos midianitas. Também quem, irmão? Também a Balaão, filho de Beor, mataram a fio da espada. Olha o que diz lá em Josué, capítulo 13. Põe aí para mim, Igor. Josué, capítulo 13, verso 22, por favor. Vai relatar novamente a morte dele. Também os filhos de Israel mataram a fio de espada a Balaão, filho de Beor. O que, irmão? O que está escrito aqui? O que está escrito aqui, irmão? O adivinho. Como os mais que por eles foram mortos. Ele nada mais é do que um adivinho. Que ouvia a voz do Senhor, viu o anjo, mas foi morto. Balaão foi o que também? Amante do dinheiro. Como você tem coragem de falar um negócio desse? Está escrito na Bíblia? Tá. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 15. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 15. Diz assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de quem, irmão? De Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ele amou mais o dinheiro do que a justiça de Deus. Pois é,
Olha o que está escrito em Judas também, no verso 11. Deixa eu ler para vocês aqui, Judas, verso 11. Diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Pois é, ele era amante do dinheiro. O homem que alguns dizem que ele era profeta, na minha visão, sim, vários livros me dizem que ele era apenas um amante do dinheiro e que ele era encantador, vamos dizer assim. Então ele não é profeta. Ele ouvia a voz de Deus, ouvia mesmo. Mas como eu disse, Deus está usando muitos aí fora que ele vai mandar para o inferno. Quem foi Balaão? Olha o que Balaão fez, irmão. Isso aqui foi grave. Sabe o que Balaão fez? Balaão induziu a prostituição. Oxi. Foi. Olha o que está lá em Apocalipse. Capítulo 2, verso 14. Quando João fala para a igreja de Pérgamo. Verso 14, capítulo 2 de Apocalipse. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Sabe qual foi o conselho que Balaão deu? A gente não leu ali que ele foi todo mundo para casa, não. Balaão chegou no ouvido de Balaque e falou: faz o seguinte, ó, pega as mulheres daqui e vai lá, lança lá em Israel, para que os homens de lá se caiam na prostituição, e você vai fazer o povo errar. Tem inimigo aí fora, irmão, que saiu daqui de dentro e te conhece muito bem e sabe como te fazer tropeçar. Mas hoje Deus te trouxe aqui, que vai te guardar de todo o tropeço do inimigo. Pode até te conhecer, mas hoje Deus está te guardando. Não será lançado nada, nem ninguém vai te fazer tropeçar, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há tropeço contra você. Mas no caso de Israel, eles tropeçaram, infelizmente, por um conselho de Balaão. E no final, Balaão ele é excluído. Como assim? Igor, põe em Deuteronômio, capítulo 23, no verso 4 e 5, para mim, por gentileza. Deuteronômio, capítulo 23, verso 4 e 5. E aqui eu já estou encerrando. Verso 4: porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíes do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Verso 5: porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Cuidado, irmão, para você não trocar uma bênção que Deus te deu por uma maldição. A troca é você que faz. Quer trocar? Eu tenho aqui 10 mil. Quer trocar? Vem para cá. Eu tenho 50 mil, vem cá. Não, vou te colocar numa posição top. Você vai ser o rei, você vai ser o líder. Você vai ser honrado. Cuidado. Você está trocando bênção por maldição. Fiquei sobre os pés. A palavra de hoje, ela falou muito ao meu coração. Sabe por quê? Porque nos dias de hoje, existem homens levantando igrejas, altares, com tudo que há de bom, com tudo que tem mais top, com tudo que tem de melhor aí fora. Os melhores instrumentos, as melhores cadeiras, os melhores microfones, as melhores câmeras, tudo que tem de melhor. Aqui tudo é bênção, aqui tudo é maravilha, aqui não tem problema, aqui é só bênção, aqui é você, é você, é você e Deus fica de fora. Aqui é você.
Cuidado com esses altares. São altares que Deus já está falando desde antes. Não, mas de você quer ir, então vá. Não tem nenhum problema. Você pode levar isso aonde que for. Mas no dia da salvação, sabe o que Deus vai falar para estes homens? Mateus 7, 22, 23. Deus diz assim. Põe aqui, o Igor, por gentileza. Mateus 7, 22 e 23 e eu encerro. Olha o que Deus falará para estes homens. E cuidado para que você não seja um irmão e irmã, que hoje Deus venha abrir os teus olhos. Verso 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Senhor, eu fiz tudo aqui. Aí Deus vai falar o seguinte: querido, então lhe direis abertamente, muito claro, que ele fala abertamente, com alto e bom tom: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmão, podem te enganar até o final, mas no dia do juízo, não tem nenhum problema, irmão. Se você não está querendo abrir seu olho, não tem nenhum problema. No dia do juízo, Deus há de abrir os teus olhos, mas já vai ser tarde. Então Deus me trouxe essa palavra nesta noite para falar assim: querido irmão e querida irmã, que você venha abrir os teus olhos, para que você e a tua casa seja salva, para que os falsos profetas deste tempo não te leve a caminhos errados, e que você não consigas, de tão cego que estejas, a ver o meu anjo na tua frente a te impedir, para que você não erres mais. Mas hoje Deus te trouxe a ouvir esta palavra, a te dizer: abra os teus olhos e veja a minha glória, porque sobre ti não há nenhuma maldição. Apenas aguarde onde estás, porque tu receberás a bênção. Porque tu não és um povo amaldiçoado, não, tu és um povo abençoado. Aleluia! Irmão, eu sei que não foi uma palavra de bênção, mas é melhor que Deus coloque esta palavra aqui, para que você abra os teus olhos, para que você tenha salvação. Melhor é que você tenha salvação. Irmão, está faltando coisa em casa, eu sei que está, mas eu já falou aqui no momento da oferta que Ele vai te ajudar, pode ficar tranquilo. Está doente, não está? Fica tranquila, Deus vai agir, mas Ele fará a vontade dEle. Muitas das vezes a gente olha situações e pensa: não vou abençoar. Irmão, seja feita a vontade de Cristo, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. Que Deus hoje abra os teus olhos e pare de ser enganado por falsos profetas, irmão. Não vai por aparência, não. Não vai por dinheiro, não, irmão. Por coisas que são bonitas de se ver. São falsos profetas que só tem dinheiro na mão, mas quer te tirar a bênção. Mas hoje Deus trouxe aqui: não vão tirar a tua bênção da tua mão. Erga a tua mão, erga a tua mão. Deus fala ao meu coração: não há de tirar a bênção sobre as tuas mãos que aqui hoje está. Não será tirado, será quebrado todo laço, toda lança será quebrada, e o inimigo não vai armar laço nenhum, porque a bênção já está sobre a tua casa e sobre as tuas mãos que estão estendidas. E aqui eu oro. Peço perdão por passar pelos tempos. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Que Deus vai abençoar a sua casa, o seu lar, a sua família. Que você possa enxergar o anjo do Senhor lá fora. Irmão Wesley, como assim? Eu vou ver um anjo? Não, às vezes Deus vai falar ao seu coração: filho, vai não. Está errado, não vai não. Filho, não vai não. Está errado, filha, está errado esse caminho, não vai não. Deus está falando no coração de alguém hoje: não vai, não vai, não vai, não vai. É cilada. Vai te tirar a tua bênção. Não vai não, não vai, não vai. Cuidado com o que te oferece. E aqui eu oro. Que você feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor falou ao meu coração.
e que hoje, Pai Santo, foi transmitida à Tua igreja. Pai, eu sei que esta palavra, Senhor, muitas das vezes não foi aquela que a gente queria ouvir, mas é aquela que a gente precisa ouvir. Pai Santo, que hoje, Pai Santo, estes que aqui estão, e aqueles que estão acompanhando até pela transmissão, Senhor, que o Senhor venha abrir os olhos deles, ó Pai, e que eles vejam o anjo do Senhor na frente, para que eles param de ir pelo caminho errado e permaneçam onde está, para que a bênção não saia das Tuas mãos e permaneça, e que estas familiares que aqui estão, cada família que aqui está, Senhor, se está faltando o pai, se está faltando a mãe, se está faltando os irmãos, se estiver faltando alguém, Senhor, através da vida destes que aqui estão, levarão a bênção até a Tua casa, e a Tua casa será abençoada, porque assim diz o Senhor, ninguém tomará da Tua mão a bênção que eu já coloquei. Assim, Pai Santo, nós te pedimos e nós te agradecemos, não somente hoje, mas para todo sempre. Você diz, amém. Aplauda o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.